E aí pessoal, tudo bem? Gabriel e Amanda aqui, um vídeo mais curto e informal hoje, para tentar explicar um pouco quando que você precisa, o porquê que você precisaria e por que você não precisaria de um agente de imigração para fazer o seu processo de visto. Primeiramente, deixar bem claro aqui que de maneira alguma a gente está querendo desmerecer o trabalho dos agentes de imigração pelo fato da gente não estar fazendo por conta. Pelo fato da gente estar fazendo por conta própria. Eu ia começar de novo. O trabalho da gente de imigração é extremamente importante, é através deles que a gente consegue muitas das informações para continuar fazendo a nossa aplicação de visto por conta própria, ou tirar algumas dúvidas, né? Através de canais do YouTube e tal, a Amanda até pode falar um pouco melhor disso. A gente acompanha alguns agentes de imigração nas páginas do Facebook, a maioria deles faz lives. Nessas lives são interativas, você pode fazer perguntas, eles são bem acessíveis. Então, assim, alguns pontos específicos que a gente tem alguma dúvida, a gente acaba usando esses canais deles para esclarecer e sanar essas possíveis Dúvidas. É que eu não queria repetir dúvidas. Um dos canais que eu mais gosto, uma das páginas do Facebook que eu mais gosto é o Australian Portal. A agente de imigração principal é a Maria. Vai estar o link aqui embaixo também. Eu sei que é uma empresa, né? Tem mais agentes de imigração, eles fazem todos os tipos de processo, desde visto de estudante, imigração em família, enfim, vários pontos, né? Só que assim, o que eu acredito que pra gente, o custo de um agente de imigração é bem alto. Ele chega a ser praticamente o mesmo valor do visto, dependendo do agente de imigração, não é um preço tabelado, dependendo do agente eles cobram valores diferentes. E pra gente acaba sendo um pouco pesado porque a gente está aqui no Brasil. A maioria das pessoas que acabam usando às vezes esses agentes já estão na Austrália. Aí recebendo em dólar, pagar 3, 4 mil dólares para um agente não é tão difícil assim. Agora aqui no Brasil isso sairia em torno de quê? Uns 15 mil reais? Seria. Não, isso não. Seria uns 3, 6, 9. Uns 10 mil reais, né? Daí o pessoal, eu já vi o pessoal falando, nossa, mas por que a agente de imigração é tão caro assim? Se você. A maioria não, acho que todos os agentes de imigração eles estão na Austrália. Talvez, tá? Não tenho certeza. Não, todos. Eles todos precisam estão? ser registrados na Austrália. Eles são advogados formados na Austrália, eles têm que fazer um curso, eu acredito que além do curso de advocacia de law, eles têm que fazer um curso específico das leis de imigração australiana que tem duração de 2 anos. Então, assim, não é uma pessoa que imigrou, fez um processo e, eu vou virar agente de imigração, vou ajudar outras pessoas e vou cobrar pelo meu serviço. Não. São pessoas graduadas, específicas, elas entendem de vários vistos e elas estão sempre atualizadas, acompanhando tudo que o governo muda, né? Porque o processo de imigração é muito dinâmico, eles estão sempre acrescentando profissões, removendo outras, enfim. E muitas pessoas falam assim, poxa, mas 3 mil dólares para um agente de imigração é muito dinheiro, é muito caro. É isso que a gente estava falando. Para nós aqui no Brasil, realmente, meu Deus, isso é quase 10 mil reais hoje, né, na cotação de hoje. Mas se você for ver, para quem está lá na Austrália, isso é um salário mínimo, basicamente. O salário mínimo está beirando ali uns 2.700, 2.800 por mês, né, dólares australianos por mês. Então, tem que ver que, poxa, não dá para eles cobrarem também 1.000 dólares, 900 dólares, porque para eles vai ser inviável, por isso que chega a ser um pouco caro. E assim, então, eles auxiliam em todo o processo, né? Exatamente. Lógico, tem pares diferentes, eles cobram valores específicos para cada Assessment. cada assessment, digamos assim. O processo de validar a profissão é uma coisa. Então, eles cobram uma taxa para aquilo. Depois, o processo para você fazer a aplicação para o visto propriamente dito é outra coisa. Então, enfim, somando todos esses valores, fica em torno daquilo que a gente falou dos 10 mil reais. E pagando aqui do Brasil, você ainda vai ter que pagar o IOF, né? Então... Também tem isso. Bom, então, agente de imigração, né? Necessidade ou comodidade? Acho que primeiramente vai muito do seu poder aquisitivo. Se você tem dinheiro, se você já vem de uma família um pouco mais rica, né? Tem condições de pagar um agente de imigração, por mais que seja um processo simples, é só você está na idade, acabou de se formar, por exemplo, o nosso caso é um caso mais simples que tem, porque nós somos formados, né, a minha profissão no caso
tá na lista da Austrália, nós somos jovens, a gente tem já o inglês fluente, então para seguir os passo a passo no site do governo australiano é muito mais fácil. Então, o nosso caso é um dos casos mais simples, digamos assim. A gente não tem filho, então é muito mais simples, né? Então, mesmo se você tiver nesse caso e tiver dinheiro, condições de pagar um agente de imigração, vale a pena. Porque a gente também gastou muito tempo, tá falando aí de 2 anos de Sempre pesquisa, sabe? Isso, acompanhando. Lendo bastante. E se você decidiu hoje que você quer ir para a Austrália, você não vai ficar 2 anos pesquisando. Claro que não vai demorar tudo isso, mas não vai ficar um tempo pesquisando para fazer como faz para fazer o processo sozinho, se você tem condições de pagar um agente. Agora, se você não tem condições de pagar um agente de imigração, que é o nosso caso, não que não tem condições, mas vai ficar muito pesado realmente para a gente, né? O site do governo australiano ele tem tudo muito bem explicado para você fazer as coisas por conta própria. Inclusive, tem uma seção que eu vou colocar aqui agora embaixo, que diz que eles não se responsabilizam por... isso é do Engenheiros Austrália? Não, é do site do governo mesmo. Eles não se responsabilizam por aplicações feitas por terceiros. Por exemplo, se você contrata um agente... A partir do momento que você contrata um agente, ele vai criar lá o seu login e a sua senha, mas não são coisas distintas. Não é que o agente de imigração vai ter um acesso separado ao seu processo. Não, ele vai usar a sua senha e o seu login. Então, ele vai se passar por você, digamos assim. Isso não é ilegal, porque a Austrália é legal o serviço dos agentes de imigração, só que eles deixam bem explícito lá nos Terms and Conditions que não nos responsabilizamos por dados ou informações incorretas. O agente de imigração preencheu lá um formulário com uma informação incorreta e por causa disso eu perdi a chance de aplicar lá o meu visto. O governo não quer saber se foi o agente de imigração ou se foi você. Para ele, quem está aplicando é você. Então, se foi alguma informação incorreta, é responsabilidade sua. Então ele até incentiva que você faça as coisas sozinho, né, por conta própria. E no site do governo australiano realmente tem tudo muito, muito bem explicado, sabe? As seções são muito bem divididas, qual visto que eu tenho que aplicar. Eu vou deixar aqui de novo, né, já coloquei em outros vídeos, o link para você escolher, entre aspas, o seu visto ou o visto que melhor se encaixa na sua posição atual. E é algo assim bem... Eu não vou dizer simples, mas a maioria das dúvidas do processo você consegue tirar lendo o site da Austrália, né, do governo australiano. Algumas outras dúvidas vão aparecer e é aí que, para o nosso caso, entra o agente de imigração. A gente participa dessas lives, a Amanda principalmente, e tira essas dúvidas, né? E, assim, casos em que o agente de imigração é muito necessário, eu diria. Quem está indo com visto de estudante não tem inglês ainda, não tem condições de aplicar um visto sozinho, porque é tudo em inglês. Então, use um agente de imigração para não fazer nada errado, não ficar, sei lá, Google Tradutor e coisa assim, e acabar pegando uma informação errada e perdendo, né? Porque depois que você... Não, acho que você só paga depois que o visto só paga é concedido. Depois que é concedido. Você não vai perder dinheiro, mas você vai perder tempo, e tempo é dinheiro. Então, nesses casos assim de estudante, faça com um agente de imigração ou pessoas que não tenham uma profissão na lista e tenham a intenção de migrar para a Austrália, faz um plano com um agente de imigração, né? Vai lá, conversa, que profissão que eu posso estudar, em que região que eu posso estudar, porque tudo isso é muito específico e o agente de imigração imagina, ele só faz isso, então ele sabe exatamente onde estão as melhores oportunidades e as melhores profissões para você emigrar depois. Então, já você investe o dinheiro e aplica ele da melhor forma, né? Não vai para lá fazer um curso de inglês. Um curso de inglês de 6 meses. Eu não arrotei. Um curso de inglês. Foi uma bola de pelo. Uma bola de pelo. Fazer um curso de inglês, acabou 6 meses, e daí você começa a fazer curso de business e coisas assim, profissões que já estão saturadas, você só gasta dinheiro e no final você não consegue migrar. Então, em resumo, para finalizar, se você tem dinheiro ou condições, vá até um agente de imigração. Se você achar que é muito caro e que não teria condições de fazer isso agora,
tente sim fazer por conta própria, que é o que a gente fez e até o momento é o que a gente está fazendo, né? E até o momento está dando certo. Daqui a 6 meses pode ser que a gente chega em um estágio que, puta, não consegue fazer isso sozinho, precisa do agente de imigração, por exemplo. Mas não acredito que isso vai acontecer porque, de novo, o site da Austrália vai explicar certinho o que você tem que fazer. Assim, são as regras, você segue as regras e acabou. Não tem segredo. Outra coisa, assim, que a gente participa de um grupo de WhatsApp criado por um nigeriano que estava fazendo o processo de imigração para a Austrália e para o Canadá. Ele começou em dezembro do ano passado. Ele é engenheiro também. Ele fez todo o processo sozinho e ele recebeu o convite para ir agora, foi final de abril. Até ele tava meio chateado, né? Já saindo um pouco do tópico do vídeo, né? Inclusive o vídeo, teoricamente, já acabou, era isso que a gente tinha para dizer com relação aos agentes de imigração. Não, ainda tem mais uma coisa, que é sobre esse grupo aí. Ah, tá. Que assim, os brasileiros, eu conversei já com várias pessoas, participo de vários grupos, eu não conheci um brasileiro até hoje que fizesse o processo de imigração por conta própria. E não é mandatório ter um agente de imigração, como a gente já falou antes. Então, assim, aí eu me perguntava, né? Poxa, será que não dá mesmo para fazer sem um agente de imigração? Aí eu comecei a participar de grupos de imigração para a Austrália geral, não específicos de brasileiros, e eu vi que a maioria das pessoas faz por conta própria, inclusive esse grupo de nigerianos que a gente está acompanhando. Então, assim, a gente pegou um processo do começo ao fim. Em dezembro, ele fez o processo de validar a profissão. Começo de janeiro, ele já tinha o outcome do Engineers Australia. Ele aplicou pro visto. E agora, no final de abril, ele já recebeu o convite. Agora o Gabriel vai contar o... Eu conversei bastante com ele, que eu acho que do grupo, um dos que está mais avançado também sou eu com relação à validação de diploma, né? E ele também é engenheiro e eu estava tirando... A gente conversou para tirar algumas dúvidas, tal, como fazer os meus career episodes, etc. Ele me ajudou bastante. Daí ele falou que estava meio triste porque ele já tinha aplicado para vários estados e tinha sido rejeitado em alguns, não tinha tido resposta de outros. Ele tinha sido rejeitado, acho que era para Tasmânia, e daí ele aplicou de novo com outros documentos, enfim. E no mesmo tempo ele também estava fazendo o processo pro Canadá, ele participou dos dois, o processo da Austrália e do Canadá. E até onde eu sei o Canadá é parecido com o da Austrália, mas eu não sei exatamente. Daí ele falou, poxa... Tô meio triste que até agora não recebi nada, eu não sei se eu vou conseguir. Daí, uma semana depois, ele falou assim, recebi a carta do governo canadense, então eu vou aplicar para o visto canadense e eu vou desistir da Austrália, porque até agora eu não recebi resposta nenhuma. Então, ele começou a aplicar para o visto do Canadá, tal, isso há um mês atrás, mais ou menos. E uma semana depois, ou seja, 3 semanas atrás... Não, 2 dias depois que ele recebeu o 2 convite dias? do Canadá, ele recebeu o convite da Austrália. Daí ele falou, agora eu recebi o convite da Austrália também. E daí ele já começou o processo do visto pro Canadá, né? E ele vai começar agora da Austrália, que até onde eu sei, para onde ele queria mesmo ir era para a Austrália, né? Não era para o Canadá, acho que principalmente por causa do frio. Né? Então, você vê, o cara... Assim, o caso dele também já não era tão simples como o nosso. Ele é mais com velho, uma família. Ele 2 tem filhas. 3 filhos. 3? 3 filhos. Pois é, e ainda assim ele conseguiu, fazendo tudo sozinho, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que o brasileiro ele tem um pouco de receio de fazer as coisas por conta própria, né? Sendo que ou ele se sente mais seguro fazer, não, se tem um agente de imigração, eu vou me sentir mais seguro fazendo pro agente de imigração. Não tá errado, né? Se tem condições, eu acho que tem que pagar mesmo, assim, sabe? É importante porque não é fácil a gente ficar correndo atrás de informação e se perguntando o que precisa e o que não precisa fazer. Né? Tem momentos de estresse nessa correria toda, enquanto que se você tem um agente de imigração, você só manda para ele as suas perguntas e é a responsabilidade dele vir com a resposta, né? Bom, mas então é isso. Espero que tenha ajudado aí, um vídeo mais informal. O próximo vídeo que a gente vai fazer também não é relacionado ao processo de visto, tá? Eu quero ver se a gente faz um vídeo sobre estudar na Austrália. A gente fez um a gente fez um vídeo de como morar em Adelaide, né? E até apareceu aí, até um amigo meu estava procurando sobre a Austrália e apareceu o nosso vídeo lá para ele. Estamos crescendo. E a gente vai fazer um vídeo como estudar em Adelaide, né? Ou na Austrália, né? Então,
A gente quer fazer esse vídeo aí também. E com relação ao vídeo do processo, eu creio que vai demorar um pouco, porque eles têm agora até 9 semanas, o Engineers Australia tem até 9 semanas para validar o meu diploma, né? Então, enquanto isso não acontecer, eu não tenho como andar para frente no processo. Mas eu vou mantendo atualizado aí caso tenha alguma novidade, beleza? Valeu, obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Pausa.